Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 14 de setembro. Ministro Luiz Fux define pauta de votações do Supremo Tribunal Federal para os últimos 3 meses de 2020. Estão previstos para julgamento casos envolvendo direito ao esquecimento, liberdade religiosa, revista íntima e medidas de segurança para evitar trocas de recém-nascidos. Esse é um dos destaques de hoje. Você confere também. O Conselho Nacional de Justiça realiza a primeira sessão virtual extraordinária na gestão do ministro Luiz Fux. Força-tarefa da Lava Jato denuncia ex-presidente Lula por lavagem de dinheiro em doações para o Instituto Lula. Tribunal de Contas da União entrega lista de políticos com contas irregulares ao Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, liberou a pauta de julgamentos do plenário da Corte para os últimos 3 meses de 2020. Para ele, a divulgação antecipada é uma forma de garantir segurança jurídica e uma melhoria na prestação jurisdicional do tribunal. As sessões ordinárias e extraordinárias do plenário do STF continuarão a ser pelo sistema de videoconferência até o final do ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Entre as pautas de julgamento divulgadas para 2020, no dia 23 de setembro, os ministros vão julgar o monopólio da União de explorar loterias e também uma mais direcionada sobre a exploração de modalidades lotéricas pela loteria no estado de Mato Grosso. Os 3 casos são de relatoria do ministro Gilmar Mendes. No dia 30 de setembro, o plenário analisa um recurso sobre o direito ao esquecimento, com repercussão geral conhecida. O caso que chegou ao STF é o de uma família vítima de um crime que continua tendo a história explorada 7 décadas depois em programas televisivos. A relatoria é do ministro Dias Toffoli. No mesmo dia, está prevista a análise da constitucionalidade de medidas de segurança que evitem a troca de recém-nascidos em hospitais. Estão sendo questionados no Supremo dispositivos da Lei do Rio de Janeiro que autoriza o recolhimento de material genético de mães e bebês no momento do parto e o arquivamento dessas informações. A medida possibilita a posterior identificação por meio de exame de DNA. O relator do caso é o ministro Luiz Fux. Em 7 de outubro, está previsto o julgamento do pedido da Associação Nacional de Jornais, que questiona parte da Lei do Direito de Resposta. Segundo a ANJ, a tentativa de acelerar o procedimento de retratação viola garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. A ação vai ser analisada junto a outros pedidos semelhantes, que estão sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. No dia 14 de outubro, será analisada a liberdade religiosa no serviço público e a possibilidade de mudança de data de concurso por causa de religião. Também vão estar na pauta de julgamento de outubro a legalidade da revista íntima de visitantes em unidades prisionais, a cobrança de ICMS na venda de programas de computador e a impossibilidade de penhorar imóveis rurais, quando eles são os únicos bens que as famílias possuem. O Supremo reafirmou o entendimento de que os tribunais têm autonomia administrativa para definir regras de eleição de seus dirigentes. Por maioria, os ministros negaram a ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o dispositivo do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Para o relator do processo, o ministro Marco Aurélio, prevalece o entendimento no regimento interno de cada corte. O julgamento foi realizado no plenário virtual do Supremo. Ainda sobre decisões do STF, por unanimidade, os ministros julgaram que a Itaipu Binacional se submete apenas a tratado firmado entre Brasil e Paraguai e, por isso, não se submete à legislação brasileira. Quem traz os detalhes desse julgamento é a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. E hoje a informação vem do plenário virtual no julgamento de 3 ações cíveis originárias que foram propostas pelo Ministério Público Federal, questionando a aplicação da legislação brasileira à empresa Itaipu Binacional, uma hidrelétrica que foi construída a partir de um tratado internacional firmado entre Brasil e Paraguai no dia 26 de abril de 1973. E acabou prevalecendo o voto do ministro relator, ministro Marco Aurélio, que acabou negando o pedido nas 3 ações feitas pelo Ministério Público Federal para entender que a legislação brasileira não alcança essa empresa em razão da sua característica de supranacionalidade. Segundo o ministro Marco Aurélio,
não há qualquer hipótese ou tentativa de integrar Itaipu Binacional à administração pública brasileira. Em uma das ações, o Ministério Público buscava a aplicação da legislação brasileira no que tange à contratação de obras, bens, serviços, locações, alienações, mas o ministro Marco Aurélio afastou essa argumentação por entender que todas essas regras estão previstas numa resolução que foi feita pelo próprio Conselho de Administração da Itaipu Binacional e que estabelece a licitação como regra em busca de uma proposta mais vantajosa para a empresa. No que tange à contratação de pessoal, em uma outra ação, o Ministério Público Federal alegava que, sendo Itaipu Binacional integrante da administração pública, deveria ser a ela aplicada a regra do concurso público para a contratação de pessoal. O ministro Marco Aurélio afastou também, entendendo que não é integrante em razão desse caráter supranacional, dessa natureza jurídica de supranacionalidade, e negou o pedido do Ministério Público Federal também nessa outra ação. Em uma terceira, o Ministério Público buscava que a fiscalização externa das contas da hidrelétrica fosse feita pelo Tribunal de Contas da União e o ministro disse que a própria Constituição, no seu artigo 71, inciso 5, prevê que essa fiscalização seja feita pelo Tribunal de Contas da União, mas nos termos estabelecidos pelo próprio Tratado Internacional estabelecido. E nesse sentido, por votação unânime, os ministros decidiram que não se aplicam as regras brasileiras a Itaipu Binacional, mas sim todas aquelas regras previstas no Tratado Internacional. O Conselho Nacional de Justiça realizou hoje à tarde uma sessão extraordinária do plenário virtual, a primeira após a posse do ministro Luiz Fux como presidente do CNJ e do Supremo. O Conselho negou provimento a um pedido de providências no qual o autor requeria que o Tribunal de Justiça do Acre parasse de fazer intimações por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. O procedimento passou a ser adotado em função da pandemia da Covid-19. O relator, o conselheiro Emanuel Pereira, sustentou que não há determinação do CNJ específica quanto à realização de intimações pelo aplicativo, cabendo aos tribunais a tarefa de regulamentarem a prática. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, testou positivo para a Covid-19. O presidente buscou serviço médico no Rio de Janeiro ao apresentar um aumento da temperatura corporal. De acordo com a assessoria de comunicação da presidência do Supremo, a suspeita é que a contaminação possa ter ocorrido durante um almoço de família no último sábado. O ministro vai seguir os protocolos de saúde e ficará em isolamento pelos próximos 10 dias. Ele passa bem e pretende conduzir a sessão plenária do STF na próxima quarta-feira. E o Conselho Nacional de Justiça cancelou a sessão extraordinária agendada para amanhã. A reunião plenária não previa julgamento de processos. Em ato solene, o ministro Luiz Fux presidiria a primeira sessão para apresentar os eixos de sua gestão. Até o momento, está mantida a sessão ordinária do dia 22 de setembro. Veja a seguir, Polícia Federal investiga se incêndio que destruiu mais de 25 mil hectares no Pantanal foi causado para transformar a área em pastagem para gado. Voltamos já. Hoje, muito se tem falado sobre privacidade, especialmente após a edição da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Mas a privacidade é um direito fundamental do indivíduo e essencial para a construção da sua personalidade. E assim, já o é tratado tanto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, como pela nossa Constituição, em seu artigo 5º, inciso 10. Nesta manhã, a Polícia Federal deflagrou nas cidades de Corumbá e Campo Grande a Operação Mata-A para apurar a responsabilidade criminal pelas queimadas na região do Pantanal sul-mato-grossense. Por meio da análise de imagens de satélites e o sobrevoo das áreas, a Polícia Federal conseguiu identificar o início e a evolução diária dos focos de queimadas da região. O dano ambiental apurado supera mais de 25 mil hectares do bioma pantaneiro, atingindo áreas de preservação permanentes e os limites do Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense e da Serra do Amolar. Durante a investigação para chegar aos locais das queimadas localizados no interior do Pantanal, foram utilizadas aeronaves e embarcações da Polícia Federal.
Os investigados poderão responder pelos crimes de dano à floresta de preservação permanente, dano direto e indireto a unidades de conservação, incêndio e poluição, cujas penas somadas podem ultrapassar 15 anos de prisão. As ordens judiciais foram expedidas pelo juízo da Primeira Vara Federal de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Um vendedor que teve as férias parceladas antes da reforma trabalhista vai receber em dobro por elas, mesmo tendo usufruído de forma integral. A decisão é da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Foram 4 anos tirando férias em períodos fracionados, entre 2012 e 2016. Na época, antes da reforma trabalhista, o parcelamento das férias era permitido, mas apenas para pessoas com menos de 50 anos. No caso do consultor de vendas da empresa de tecnologia, as férias deveriam ser concedidas de uma só vez. Os juízos de 1º e 2º grau negaram o pedido do empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, entendeu que os fracionamentos foram uma escolha do empregado e que não havia previsão em lei para o pagamento dobrado. No entanto, o entendimento foi outro no Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi julgado em sessão telepresencial pela 4ª Turma. O relator ministro Caputo Bastos explicou que o parágrafo 2º do artigo 134 da Consolidação das Leis do Trabalho previa, na época, que as férias do empregado com mais de 50 anos seriam concedidas sempre de uma só vez e que o artigo 137 determina o pagamento dobrado caso isso não ocorra. A decisão foi unânime. O TST também negou o pedido de um agente de disciplina seletista que queria isonomia salarial com agente penitenciário concursado. Na reclamação trabalhista, o profissional sustentou que as funções desempenhadas pelos agentes de disciplina são idênticas às realizadas pelos agentes penitenciários concursados. Em 1º grau, o pedido de isonomia foi negado, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, teve outro entendimento. O TRT considerou que o agente seletista desempenhava as mesmas funções dos agentes penitenciários e que, sendo essa a atividade fim do presídio, não se justificaria a terceirização. Também observou que a finalidade da contratação pelo regime CLT foi baratear a mão de obra, o que violaria preceitos constitucionais. Assim, embora não tenha declarado vínculo do agente com a administração pública, reconheceu a isonomia salarial. O relator do caso, na 3ª Turma, ministro Agra Belmonte, explicou que o artigo 37, inciso 13 da Constituição da República, veda a vinculação ou a equiparação remuneratória entre trabalhadores regidos por regimes jurídicos diferentes, como é o caso. Explicou ainda que a orientação jurisprudencial 383 da seção 1 de dissídios individuais do TST, apontada pelo agente como violada, se refere à hipótese de equiparação entre empregador de prestador e de tomador de serviços regidos pelo mesmo regime jurídico. Dessa forma, por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso para restabelecer a sentença de 1º grau, que negou a isonomia entre o agente seletista e o agente concursado. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a rescisão unilateral de contrato de seguro por falta de pagamento deve ser precedida de notificação do segurado. O caso, que chegou ao STJ, começou em ação ajuizada por uma beneficiária para receber a indenização de um seguro de vida contratado 18 anos antes pelo marido, após a seguradora ter cancelado o contrato por falta de pagamento por 18 meses sem notificar a consumidora. O pedido foi aceito em 1ª e 2ª instâncias. A seguradora recorreu então ao STJ, argumentando que não seria possível restabelecer o contrato e o pagamento do capital segurado por causa do longo período decorrido entre o inadimplemento, em agosto de 2013, e a data da morte do segurado, em março de 2015. O relator do recurso, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que, apesar do Código Civil prever que não terá direito à indenização o segurado que estiver em atraso com o pagamento, se o sinistro ocorrer antes da quitação, nos contratos de seguro deve ser observada a extensão da dívida e se ela é significativa, diante das peculiaridades do caso. O ministro acrescentou que a jurisprudência do tribunal é pacífica em entender que o atraso no pagamento não acarreta por si só a sua extinção automática, uma vez que é imprescindível a prévia notificação do segurado para configurar a dívida.
Levando em consideração o longo período de regularidade contratual e a extensão do débito, o ministro entendeu que não se mostra plausível a dispensa da notificação do segurado para rescisão contratual em razão da inadimplência. A terceira turma acompanhou o relator e negou o recurso da seguradora. Ministério Público Federal denuncia governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a esposa e outras 10 pessoas por organização criminosa. Em instantes. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Se o povo não exerce o poder de que ele próprio é titular, não se trata de democracia, mas de qualquer outro regime autoritário. A Constituição regulamenta a forma de o povo exercer esse poder, daí a sua importância. A Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná ofereceu denúncia contra o ex-presidente Lula, o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, pelo crime de lavagem de dinheiro. As investigações apontam que o grupo Odebrecht teria repassado ao Instituto Lula 4 milhões de reais em 4 parcelas entre dezembro de 2013 e março de 2014. O dinheiro disfarçado de doação filantrópica seria para pagar propina em favor do ex-presidente Lula. Segundo a Força-Tarefa da Lava Jato, a negociação foi feita por intermédio do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. As provas também indicam que Lula teria usado o dinheiro para comprar uma cobertura triplex no Guarujá e um sítio em Atibaia, cidades do interior de São Paulo. A denúncia apresentada nesta segunda-feira pelo Ministério Público Federal integra as investigações de crimes envolvendo a Petrobras. Além da condenação pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, o MPF pede que o ex-presidente da República e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, devolvam o dinheiro para a Petrobras a título de reparação de danos. O Ministério Público Federal ofereceu ao Superior Tribunal de Justiça nova denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a mulher dele, Helena Witzel, e mais 10 pessoas por organização criminosa. De acordo com a Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, que assina o documento, o grupo atuou nos mesmos moldes existentes em relação às demais organizações criminosas que envolveram os últimos 2 ex-governadores do Estado na estruturação e divisão de tarefas em 4 núcleos: econômico, administrativo, financeiro, operacional e político. A subprocuradora pede, além da condenação, a decretação da perda dos cargos públicos, em especial em relação ao Wilson Witzel, e que os denunciados sejam condenados ao pagamento de indenização mínima de 100 milhões de reais por danos morais e materiais. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, recebeu do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro, uma lista de gestores que tiveram as contas públicas rejeitadas. O repórter Henrique Amaral tem mais informações direto do TSE. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite a todos. O documento entregue agora há pouco ao ministro Barroso tem mais de 7 mil nomes. São pessoas que em algum momento comandaram órgãos públicos e tiveram as contas julgadas irregulares pelo TCU. Quando isso acontece, esses gestores podem ficar inelegíveis por 8 anos. E com base nas informações disponibilizadas pelo Tribunal de Contas da União, a Justiça Eleitoral pode, por exemplo, negar um pedido de registro de candidatura para as eleições 2020. Mais de 7 mil nomes. Nós não poderíamos dizer que aqui encontram pessoas que desviaram dinheiro, que se locupetaram, que se aproveitaram, que se serviram do dinheiro público. Aqui existe alguém. Nessa lista conta também os desinformados, aqueles que não prestaram conta. O dinheiro público precisa ser gasto e precisa se prestar conta do dinheiro público. Precisa que se comprove que a despesa aconteceu. Como se sabe, a lei da ficha limpa impede que seja candidato aqueles que tenham as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, nesse caso específico, pela aplicação de verbas federais. Normalmente, a lista é entregue em agosto, mas a cerimônia foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus e só ocorreu hoje.
No evento, o presidente do TSE ressaltou a importância de gestores tomarem cuidado com as prestações de contas. Tenham cuidado com a prestação de contas, cerquem-se de profissionais que possam orientá-los a encaminhar essas contas da melhor maneira. A pior coisa que tem é você sofrer as penas da justiça sem ter cometido uma infração, por desaviso, por desconhecimento. Portanto, tenham em conta que quem gere dinheiro público tem responsabilidades e tem o dever de prestar contas, além, evidentemente, do dever de ser probo, de ser honesto. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Desejamos a todos uma boa noite. Até amanhã.